Gente, essa semana foi uma semana muito corrida, mas uma semana muito produtiva também. Terça e quarta-feira, a gente teve a avaliação de candidatos à plantação de igreja do CTPI em Campinas, e foi um tempo muito legal para a gente poder conhecer gente que se interessa em fazer o mesmo que nós fizemos aqui há 10 anos atrás, começar novas igrejas, radicadas na palavra de Deus, entretanto atentas ao mundo contemporâneo. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de lecionar num seminário da Igreja Adventista da Promessa, uma igreja irmã, muito querida, e foi um tempo muito proveitoso com eles. Sexta e sábado tivemos reuniões do presbitério da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na comunidade Campolim. Foi um tempo bastante exaustivo também, de discussão a respeito de rumos e de decisões que precisavam ser tomadas com relação às igrejas da nossa região. E hoje a gente está aqui para celebrar o Senhor por tudo o que aconteceu e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Reversão é o tema da série que a gente tem estudado. Nós estamos em busca de uma melhor versão de nós mesmos. Introduzindo o assunto, numa de suas obras intitulada O Elogio da Feiura, o escritor e filósofo Umberto Eco mostra como o feio serviu para definir novos parâmetros para o belo ao longo da história da humanidade. Talvez alguns de vocês já tenham lido esse livro de Umberto Eco, onde ele mostra o lugar da feiura dentro da nossa sociedade. Num primeiro momento, o feio é algo que nos agride, é algo que gera repulsa, é algo que gera indignação. Mas num segundo momento a gente vai se acostumando com o feio, ele começa a fazer parte da nossa ambiência e passa a ser normal. Num terceiro momento a coisa fica ainda pior, porque a gente começa a desejar aquilo que é feio, ou até mesmo ser como aqueles que são feios essencialmente, simplesmente porque o feio acabou se tornando o novo paradigma. A melhor maneira da gente ilustrar isso é com algo que eu senti quando eu vi pela primeira vez o Ford Ka. Eu confesso, quando eu olhei o Ford Ka pela primeira vez, eu disse, que coisinha feia, com todo respeito se você tem um Ford Ka. Mas essa foi a minha impressão, que coisinha feia, não tem traseira, não tem frenteira, os faróis são completamente horríveis, fora de um padrão estabelecido até aquele momento. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a olhar para o carro e dizer assim, nossa, até que esse carro não é tão feio assim. Ele não é tão ruim. E para minha surpresa, o primeiro carro que eu passei a desejar e pude adquirir, você adivinha qual é? É um Ford Ka. É exatamente, num primeiro momento é feio, depois a gente se acostuma e depois aquilo que anteriormente era feio para a gente passa a considerar como o belo. Há algum tempo atrás, quando a gente ouvia alguém dizer assim, eu tenho o direito de ser feliz, isso era feio. Isso era sinônimo de egoísmo e de vaidade. Mas, curiosamente, a gente acostumou com isso. E hoje, dizer que eu tenho o direito de ser feliz é praticamente sinônimo de equilíbrio e de razão. Há algum tempo atrás, quando a gente ouvia alguém dizer assim, olha, eu não levo desaforo para casa não, isso era bastante feio, bastante feio. Sinônimo de violência e de brutalidade. Agora não é mais. Agora é sinônimo de autoconfiança e de boa autoestima. Antigamente, quando a gente ouvia alguém dizer assim, eu sou assim mesmo e ninguém tem nada a ver com isso, a gente dizia, puxa, que coisa feia. Que jeito de falar! Isso era sinônimo de intransigência, de inflexibilidade, mas agora é sinônimo de segurança e de autenticidade. Eu não me arrependo de nada, você já deve ter ouvido muitas vezes essa frase. Antigamente, dizer isso era feio, acredite. Mas, hoje em dia, é sinônimo de resiliência e de maturidade. Resumindo, com o tempo, o feio virou comum e agora se tornou belo. Em suas bem-aventuranças,
Jesus procura denunciar tudo aquilo que é feio, com vistas a incentivar um processo de reversão que nos torne mais belos, conforme os olhos do nosso Pai. As bem-aventuranças de Jesus, que estão dentro do Sermão da Montanha e constituem a primeira parte do primeiro ensino de Jesus, são para a gente como um espelho divino, que nos leva a enxergar quão feio ou quão feios nós temos nos tornado nos últimos anos. O nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa delinquência. Mas as bem-aventuranças não são apenas espelhos divinos. Elas são também uma obra de arte que acaba revelando a beleza de Deus, a santidade de Deus, a majestade e a sublimidade do nosso Criador. E por isso mesmo, elas acabam constituindo para a gente uma espécie de GPS espiritual que nos apontam as coordenadas para uma vida feliz. Bem-aventurança vem de Macarios, felicíssimos, muito felizes, se a gente atenta para essa orientação de Jesus, e se a gente permite que essas orientações de Jesus nos transformem, a gente pavimenta assim o caminho para a felicidade, que é o que está por trás de todas as nossas buscas, por trás de todos os nossos movimentos, por trás de todas as nossas decisões. Mateus capítulo 5 é o início do Sermão do Monte, onde a gente encontra essas bem-aventuranças. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos, por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Hoje nós estudaremos a terceira bem-aventurança contada por Jesus. Ela se encontra no versículo 4 e diz o seguinte: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Vamos ler comigo? Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Mais uma vez. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Quem, na verdade, são esses humildes, segundo Jesus? Para a gente entender melhor e de maneira mais profunda o que Jesus quis dizer e a quem Jesus se referia nessas bem-aventuranças, a gente desce para a palavra original, por trás do texto em português. É o grego praus, que indica uma virtude tão nobre relacionada à humildade que é difícil de ser traduzida por uma só palavra. Deu para prestar atenção? É difícil de traduzir praus, porque ela é uma virtude tão nobre, tão grande, tão bela, que não cabe numa só palavra em português. É exatamente por isso que, de repente, com uma versão diferente na sua mão, com relação à Bíblia, você tem traduções diferentes, porque é difícil a gente chegar num consenso a respeito do que significa praus, de tão nobre, de tão grande, de tão belo, de tão marcante e encantador. Certamente, praus pode ser traduzido por humildade. Humildade que significa literalmente ter os pés na terra, no humus.
Humildade que significa literalmente abrir mão do orgulho que vem consumindo o coração de tantas e tantas pessoas na sociedade. Também a disposição de não ficar procurando em mim mesmo algo que me distingua, algo que me enobreça, para que eu possa olhar para os outros de tal maneira a requerer deles benefícios, serviços e distinção. Mas humildade não é a única possibilidade. Tolerância é uma segunda possibilidade. Tolerância é humildade em movimento na direção do outro, na direção de uma outra pessoa. É humildade para entender o que o outro quer dizer. Puxa vida, e se a gente tivesse esse hábito, de se esforçar para entender o que o outro está querendo dizer, muitas das nossas brigas dentro de casa, no ambiente de trabalho, elas nem começariam. O problema é que a gente se precipita, o problema é que a gente, logo diante da primeira palavra ou da primeira frase de alguém que está do nosso lado, a gente vê o nosso coração entrar em ebulição, e a gente já explode, a gente já tenta se defender. O humilde não. O humilde pensa. Se tem que perguntar de novo, ele pergunta. Se tem que parar para pensar, ele pensa, porque ele tem uma humildade em movimento, uma humildade que o leva a querer entender o que o outro quer dizer. Também uma humildade para entender o que o outro está passando. Porque muitas vezes, quando a gente leva pancada de gente que convive com a gente, isso não vem de graça. Isso muitas vezes é fruto de um problema profissional que a pessoa vem vivenciando e que tem gerado uma grande impossibilidade de contenção das emoções. O humilde, ele se preocupa com isso, sim. Ele se preocupa em entender o que o outro quer dizer, e mais do que isso, ele se preocupa em entender o que o outro está passando, para se posicionar dessa forma, para conversar com a gente como essa pessoa está conversando, nesse tom, com essas palavras. Praus, como tolerância, também é sinônimo de humildade para entender o que o outro está fazendo comigo, os movimentos do outro. Movimentos esses que muitas vezes nos deixam desesperados. Por que é que essa pessoa foi fazer isso comigo? Por que a traição? Por que a bagunça? Por que a chacota? Por que as palavras ditas de maneira atravessada? Praus é sinônimo de tolerância. Não apenas isso. É também sinônimo de mansidão. Humildade em movimento gera postura mansa, dócil, tranquila em relação ao outro. A humildade, como praus, é o que nos leva a conter a violência física. É o que nos leva a resistir à tentação de pegar tudo que vem à nossa frente e jogar na direção daquele que nos fere, daquele que nos machuca. É também humildade para conter a violência verbal que poderia ser usada contra o outro, e como a gente sabe usar de maneira destrutiva as nossas palavras, Tem gente que não joga os pratos no chão, tem gente que não joga os quadros em cima do outro, mas acaba dizendo algumas palavras que são mais cortantes como a espada afiada, de tal maneira que quem recebe essas palavras mal consegue se livrar dos danos que elas acabam gerando. Praus, como sinônimo de mansidão, é a humildade também para conter a violência emocional que poderia ser usada contra o outro. Por fim, praus também é humildade que gera gentileza. Gentileza, uma virtude que anda em raridade, Aquela postura carinhosa, aquela postura amorosa, aquela postura de favorecimento do outro, independentemente de quem é o outro, simplesmente pelo valor de ser gentil, de ser bondoso,
e de ver o outro feliz. Gentileza. Praus como sinônimo de gentileza. É humildade para servir o outro. É sinônimo de humildade para elogiar o outro. A dificuldade de tecer elogios sobre o outro pode revelar um orgulho muito profundo na nossa alma. Aquele orgulho que vive enrolado no meio da inveja. Praus como sinônimo de gentileza. É a humildade que nos leva a agradecer o outro por tudo o que ele nos tem feito de bom, por tudo o que ele tem nos acrescentado. Uma forma da gente entender mais profundamente ainda o significado dessa bem-aventurança, a bem-aventurança dos humildes, é olhando para o Antigo Testamento bíblico e reparando numa das pessoas mais humildes que, segundo o próprio Deus, passou pela face da terra. O seu nome era Moisés. Acompanhem comigo. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, provavelmente uma etíope, uma africana, uma mulher negra. Disseram então: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais humilde que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhe disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele é diferente. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente. Quem decide isso sou eu. Não converso com ele por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra ele e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Essa história antiga que aconteceu no meio da transição entre o Egito e a Terra Prometida, o povo estava no meio do deserto, nos ajuda a entender bem como funciona a dinâmica de uma vida envolvida e tomada pelo orgulho, bem como a dinâmica de uma vida orientada pela humildade. À luz de Números 12, quem são os orgulhosos? Os orgulhosos são os que vivem conspirando contra aqueles de quem tem inveja. Vou repetir.
São os que vivem conspirando contra aqueles de quem têm inveja. A bem da verdade, a humildade, a arrogância, e o orgulho são problemas internos do coração. Mas eles são tão graves e eles são tão danosos que eles nunca permanecem ali. Eles sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde esse orgulho mostra a sua face. E nesse caso, ele mostrou a sua face através de uma postura de conspiração. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Miriam provavelmente é a grande articuladora dessa conspiração. Ela se deixou levar pelo orgulho. Ela se deixou levar pelo fato de que ela e Arão eram pessoas proeminentes no meio do povo. Ela se deixou levar pela popularidade. Ela se deixou levar pela expectativa de um dia, quem sabe, assumir o lugar do próprio Moisés. Mas, de repente, Moisés se casa. E ela começa a perceber esse plano ruir diante dos seus próprios olhos. E então, nesse momento, o orgulho dela vem à tona, quando ela procura Arão e começa a fazer a cabeça de Arão contra a liderança de Moisés. O orgulho em movimento é sempre um movimento de conspiração contra aqueles que estão sobre nós ou que possuem aquilo que a gente gostaria de ter. Para a gente não se deixar inflamar pelo orgulho, tome cuidado com algumas coisas. Primeiramente, tome cuidado com os fofoqueiros. Tome cuidado com os fofoqueiros, porque em muitos casos, em muitas vezes, o que motiva tais comentários não é o bem do terceiro que vem à mesa na pauta. Não é nem mesmo a preocupação para com outras pessoas que possam estar sendo lesadas por esse terceiro. Mas é a inveja, o orgulho, a vontade de ver o outro ruindo para que de alguma forma a imagem dele possa prevalecer. O problema é que quando alguém vem e nos conta uma fofoca, a gente se sente bem e importante. Já percebeu isso? Quando alguém vem e diz assim, eu posso te contar uma coisa, mas fica só entre eu e você. A gente se sente bem e importante. É como se a gente fosse digno de receber uma grande notícia. É como se a gente fosse digno de confiança. É como se a pessoa que nos conta estivesse assinando uma declaração de honra para a gente. Mas isso é uma mentira. Porque aquele que hoje conta uma fofoca para a gente é o mesmo que daqui a 2, 3 dias está fazendo uma fofoca diferente sobre eu e você, dando a sensação para uma outra pessoa de que ela é importante e de que ela é digna de confiança. Não há virtude na fofoca, não há virtude em conversar sobre um terceiro na ausência dessa pessoa. Cuidado com os fofoqueiros, porque eles acabam transferindo o orgulho do coração deles para o nosso próprio coração. E quando a gente vê, a gente está participando de uma verdadeira conspiração contra aqueles que têm o que a gente não tem, que possuem aquilo que a gente gostaria de possuir. Cuidado com os fofoqueiros. Segunda dica: conheça os outros por você mesmo. Conheça os outros por você mesmo. Resista à tentação de enxergar uma pessoa que você não conhece muito bem com as lentes de outras pessoas, com os óculos de outras pessoas, porque isso pode estar contaminado com uma série de preconceitos que não resumem bem o que de fato a pessoa é na sua essência. Trabalhando em igreja há muito tempo, eu tenho ouvido assim, regularmente, pessoas me procurando e dizendo assim, viu,
Você reparou quem chegou na comunidade? Deixa eu contar para você quem é essa pessoa. Você quer saber quem ela é de verdade? Normalmente o que eu digo para pessoas assim é: não, eu não quero. Não quero mesmo, porque eu gosto de oferecer para as pessoas que chegam na comunidade um papel em branco. Um papel em branco como esse. Para que a pessoa escreva comigo e na relação comigo e na relação com essa comunidade a história que ela quiser escrever. E se ela quiser se complicar diante de mim, diante da comunidade, que ela o faça, diante dos meus olhos. Mas eu não quero saber a história de absolutamente ninguém por outras pessoas. A gente devia dar um pouco mais de chance àqueles que se aproximam de nós num primeiro momento. Terceira dica: coloque-se no lugar daquele que é criticado. Normalmente a gente faz o contrário, a gente se coloca no lugar do fofoqueiro, a gente se coloca no lugar do conspirador, a gente se coloca no lugar daquele que faz cara de miau. Mas a gente não se coloca no lugar daquele que está sendo alvo das críticas, daquele que está sendo alvo da injúria, daquele que está sendo alvo das palavras destruidoras. Cuidado para não se deixar envolver pelo orgulho daqueles que estão ao seu redor. Em segundo lugar, à luz de Números 12, quem são os orgulhosos? São os que usam o seu poder de destruição para alcançarem os seus grandes objetivos. Vou repetir. São os que usam o seu poder de destruição para alcançarem os seus objetivos. Veja o versículo 1. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Renato, foi só uma crítica. Existem críticas positivas e críticas destrutivas, né? Não foi algo tão sério assim. O problema é que a palavra por trás dessa crítica que a gente tem no versículo 1 é a palavra dabar. Dabar, do hebraico, que significa literalmente matar, destruir ou assumir o controle sobre o outro. As intenções de Miriam e Arão não eram boas, não eram a edificação do outro, não eram ligadas ao amadurecimento da liderança dele. A intenção era destruí-lo. A intenção era ocupar o lugar dele. A intenção era puxar dele o tapete. Uma intenção tão maligna quanto a intenção de matar uma outra pessoa. Existem muitas armas de destruição que podem ser usadas por um orgulhoso. Um orgulhoso tem como arma principal a insubmissão. Ele não consegue se submeter à orientação de uma outra pessoa. Nos nossos encontros de avaliação de candidatos à plantação, uma das perguntas que a gente sempre faz para esses amigos pastores é: quem é o seu pastor? Quem é o seu mentor? A quem você presta contas? Essa é uma pergunta crucial para a gente perceber se esse pastor está caminhando na direção de uma vida construída a partir do seu orgulho pessoal ou a partir da humildade. Da mesma forma, eu levanto essa pergunta para a gente hoje. A quem você se submete? A quem você ouve? Quem tem o direito hoje de olhar para você e dizer: não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, e eu estou dizendo isso porque eu te amo. E então você diz: ok, de maneira contrária ao que eu desejo, de maneira contrária ao que eu quero, eu vou me submeter a você. A submissão é importantíssima para a gente diluir o orgulho da nossa alma.
A insubmissão é uma arma destruidora nas mãos do orgulhoso. A segunda arma é a ingratidão. Orgulhosos não conseguem agradecer. Orgulhosos não conseguem dizer muito obrigado. Porque o pedido de gratidão, a expressão de gratidão, ela praticamente nos torna devedores pelo bem que nos foi feito, e orgulhosos detestam dever as coisas. Eles trabalham bem com a ideia de que os outros lhes devem. Todo mundo me deve, minha esposa me deve, meu filho me deve, os meus amigos me devem, os meus companheiros de trabalho me devem, mas ele não pode dever para ninguém. Ingratidão é uma arma nas mãos do orgulhoso. Já o espírito de gratidão é algo que sabota o orgulho na nossa alma e estabelece com profundidade a humildade dentro da gente. A terceira arma é o desprezo. O desprezo. Orgulhosos quando percebem alguém cuja liderança, cujos bens, cuja influência lhes são desejáveis, ele não consegue conviver. Ele não consegue administrar com essas pessoas um relacionamento harmonioso. Sentar à mesa perto de uma pessoa assim é duro demais, porque de alguma forma ele se julga superior ao outro, de alguma forma ele se sente inferiorizado diante do outro. As duas coisas são complicadas. Tanto quando a gente olha as pessoas de cima para baixo, quando a gente olha as pessoas de baixo para cima. Humildade não é nem uma coisa nem outra. Humildade é nos ver como iguais. Como gente que não precisa ficar fazendo trela um para o outro. A gente simplesmente se olha, se valoriza, se relaciona como iguais que nós somos. À luz de Números 12, os orgulhosos também são, em terceiro lugar, os que racionalizam a sua maldade para aliviarem a sua própria consciência. Vou repetir. São os que racionalizam a sua maldade para aliviarem a sua própria consciência. Olhem esse versículo. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Acaso o Senhor fala apenas por Moisés? Miriam e Arão estão racionalizando, dizendo assim: não é democrático essa história de Deus falar apenas através de Moisés. Não é democrático diante dos profetas, dos outros profetas que existem, diante dos outros mestres que existem. A gente tinha que compartilhar um pouco mais essa história. Racionalizações. Para justificar um pecado que não pode ser percebido nem por Miriam e nem por Arão nesse momento. Também não falou por meio de nós. Uma outra racionalização. Deus só usa Moisés ou Ele usa a gente? Ele usa a gente também, não usa. Então nós somos todos iguais, somos. Daí a dizer que não existem lideranças, daí a dizer que não existem pessoas responsáveis por outras, há um grande abismo. Racionalizações. Algumas racionalizações típicas do coração orgulhoso é a autoestima saudável. Quando em algum momento uma pessoa é chamada por nós ou por um amigo de orgulhoso, normalmente essa é a desculpa. Não, orgulho não. Na verdade, eu tenho uma autoestima saudável. Não, orgulho não. Eu apenas não sou frágil demais com as pessoas que você conhece. Cuidado para não se justificar de maneira complicada diante do Senhor. A segunda racionalização é o senso de onisciência. O orgulhoso, ele tem tanta preocupação de prevalecer sobre os outros que ele fica tentando entender e descobrir o que o outro está pensando.
E ele sempre acha que o outro tem uma outra motivação, ele sempre acha que o outro, na verdade, está querendo dizer uma outra coisa, e não aquilo que ele disse. É uma outra maneira de racionalizar o meu orgulho e a minha vontade de estar no controle perto dos outros. Senso de autoproteção. Existem pessoas que já se machucaram tanto no relacionamento com os outros, que agora elas passaram a dizer assim: quer saber de uma coisa? Agora eu não vou entregar a minha vida para mais ninguém. Eu não vou confiar a mais ninguém, não. Agora eu fico sempre 2 pés atrás de todo mundo que se aproxima. Esse tipo de postura de autoproteção é uma postura que racionaliza o nosso orgulho, é uma postura que gradativamente vai acentuando essas tonalidades da arrogância na nossa própria alma. Em quarto lugar, Números 12 diz que os orgulhosos são os que terminam sozinhos devido à repulsa que vão causando nos outros gradativamente. Olha que interessante. Esse versículo diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Deus decidiu se afastar deles por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da arrogância. E ao se afastar, Miriam, aquela que arquitetou o plano de conspiração contra a liderança de Moisés, se tornou alva como a neve, leprosa. Curioso, né? Curioso o castigo de Miriam ser o castigo da lepra, uma doença de pele, uma doença tida como incurável naquele período, uma doença tida como algo digno de expulsar essas pessoas para longe do convívio da comunidade. Algumas tradições dizem que os leprosos, eles andavam com roupas rasgadas e com sinos amarrados na ponta das suas vestes. Por quê? Para sinalizar a sua presença. Assim, quando um leproso se aproximasse de alguém, esse alguém teria tempo suficiente para se afastar. O fim do orgulhoso é a solidão. O fim daquele que constrói uma vida centrada no próprio umbigo é ficar sozinho. Num primeiro momento, ele não sente tanto isso, porque o dinheiro que ele tem compra alguns amigos, a influência que ele tem atrai alguns interesseiros, e tudo vai ficando maquiado, mas com o passar do tempo, quando um arrogante vai chegando na idade mais avançada, a solidão vai batendo de maneira ainda mais intensa, e ele termina sozinho, como um leproso. Se você não quer terminar sozinho, aprenda a ouvir e a compreender o outro. Aprenda a ouvir e compreender a sua esposa, o seu marido. Aprenda a ouvir e a compreender os seus filhos. Aprenda a ouvir e compreender aquilo que os seus amigos disseram para você. Aprenda a ouvir e a compreender aquilo que aquelas pessoas que trabalham com você disseram. Aprenda a ouvir e a aceitar o outro. A aceitação do outro não deve ser feita simplesmente quando a gente concorda 100% com o outro. Pessoas com a humildade de Jesus são aqueles que são capazes de conviver com o diferente, mesmo que o diferente continue pensando dele. Mesmo que o diferente continue pensando diferente dele. Aprenda a ouvir e a aprender com o outro. Uma das características daquele que é orgulhoso é a indisposição de aprender com o outro, principalmente do outro de quem ele tem inveja, principalmente do outro
que tem o que ele gostaria de ter, principalmente do outro com quem ele não gosta de se assentar à mesa. Os humildes não vivem assim. Os humildes, eles aprendem a aprender, constantemente, porque isso faz parte do estilo de vida do humilde. À luz de Números 12, quem são agora os humildes? Os humildes são diferentes. Os humildes são os que descansam no fato de que Deus assiste todas as coisas. Vem aqui comigo, preste atenção numa coisa. Uma mulher orgulhosa se insurge contra Moisés, por inveja, porque ela tinha planos de ascender na liderança do povo de Israel. E ela então procura uma outra pessoa, Arão, e ela contagia o coração de Arão com aquele orgulho. Os dois se levantam contra Moisés, conspiram contra Moisés, com intenções maldosas, destruidoras. E tudo o que a gente espera é um movimento de Moisés, uma reação de Moisés. Mas ele não diz nada. E quem se manifesta na sequência direta do texto? É o narrador da história dizendo: e o Senhor ouviu isso. E o Senhor ouviu isso. A consciência de que Deus está atento a todas as coisas é aquilo que consolida a possibilidade de sermos humildes. Eu vou me diminuir, eu vou abrir mão dos meus direitos, eu vou servir, porque quem está assistindo todas essas coisas é o Senhor. Discípulos de Jesus vivem para uma plateia de um homem só, o nosso Jesus, aquele que enxerga todas as coisas. Isso nos faz lembrar do Salmo 33, a partir do verso 12, que diz assim: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade, de seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Renato, está difícil para mim essa história de aceitar o desafio da humildade. Renato, se você trabalhasse aonde eu trabalho, você saberia o quanto é difícil. Se você convivesse com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos que eu tenho, Renato, você saberia o quanto é complicado ser humilde. O que importa não é eu saber o quanto é complicado isso para você. O que importa é que você se lembre de que Deus está atento, de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, de que todas as vezes que alguém pisa em você, que alguém usa você, Ele está olhando, Ele está assistindo. Quando a gente entende que Deus tudo vê e está atento à nossa vida, a gente ganha forças para aceitar a bem-aventurança da humildade. Em segundo lugar, os humildes, segundo Números 12, são os que abrem mão de lutar por seus direitos, pois sabem que Deus o fará. Eles abrem mão dos seus direitos. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Até agora, Moisés não abre a boca.
Ele está quieto. Não é ele quem diz assim: agora nós vamos para a tenda, eu quero bater um papo com vocês. Não é ele que dentro da tenda diz assim: eu preciso lavar uma roupa suja com vocês, eu preciso mostrar o quanto vocês são ingratos por conta de tudo que eu fiz por vocês, e vocês não prestaram atenção. Não, ele simplesmente se cala. E ele fica quieto. E quem fala e quem age é o Senhor, que sempre esteve atento ao que ele enfrentava. Romanos capítulo 12, de 19 a 20, diz: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o trono, diz o Senhor. A gente está muito acostumado a assistir filmes assim, onde as pessoas fazem vingança, né? Filmes de ação, filmes em série, onde um sujeito que foi profundamente humilhado ou alvo de violência, vai para uma loja, compra 600 armas, coloca bala até o pescoço, e ele sai matando todo mundo, e no final 600 pessoas mortas no final do filme. Uma coisa fica clara nesses filmes, que a justiça não produz a paz. Outra coisa fica clara nesses filmes, que quando eu exerço justiça, na verdade, eu tendo a usar uma força muito maior do que a força que veio contra mim. O nome disso é ódio. O ódio que se pavimenta no meu orgulho. Nunca se vinguem. A vingança pertence a mim. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Em terceiro lugar, quem são os humildes? Segundo Números 12. São os que se dispõem a interceder pelo bem daqueles que lhe fizeram mal. Isso mesmo. São aqueles que se dispõem a intercederem pelo bem daqueles que lhe fizeram mal. Então Moisés clamou ao Senhor, diz o versículo 13: ó Deus, eu suplico que o cures. Quando é que Moisés vai abrir a boca no texto? Quando diante da lepra, da pessoa que conspirou contra ele, lhe pede ajuda. Senhor, livra Miriam da lepra. Cura dela essa doença. Tira dela aquilo que a impede de ficar perto das outras pessoas, inclusive de mim. Manso, capaz de interceder por aqueles que são seus inimigos. Renato, não dá para mim. Só de pensar em ter que orar por algumas pessoas, eu não dou conta. É difícil demais para mim, é um peso muito grande para carregar. De fato, é um peso muito grande quando a gente tenta fazer isso por nós mesmos. E obedecer às leis e orientações de Deus não é algo para a gente fazer sozinho. É algo para a gente fazer na companhia do Deus que nos capacita. É exatamente isso que diz Jesus em Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, deixem que eu lhes ensine, deixem que eu lhes ensine. Pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é suave, fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu fiz questão de ressaltar a expressão, deixem que eu lhes ensine, porque tem duas maneiras da gente ensinar o caminho para uma pessoa. A primeira delas é como um vendedor de mapas, que aos pés da montanha fica passando algumas coordenadas no papel para que a pessoa possa subir a montanha e atravessar sozinho as dificuldades. Existe uma segunda maneira, que é atuando como um guia, que não apenas oferece as coordenadas num papel, mas sobe a montanha com a gente. Jesus é esse que sobe a montanha com a gente. Ele não está friamente dizendo, vocês têm que ser humildes e arranjem forças dentro de vocês mesmos, se virem para que vocês possam satisfazer ao meu padrão. Não, ele diz, eu vou caminhar com vocês, eu vou subir a montanha com vocês, se vocês caírem eu vou lhes segurar a mão. Se vocês precisarem da minha força, eu lhes darei a minha força, e nós vamos completar a nossa jornada juntos. Que montanha maravilhosa essa que Jesus subiu. A montanha do Calvário, aonde Ele humildemente assumiu as nossas dívidas, o nosso pecado, abriu os braços e recebeu o castigo que a gente deveria receber. E o profeta Isaías, falando de Jesus, nos faz lembrar que ele não abriu a sua boca e, como uma ovelha, foi crucificado no nosso lugar. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. O manso e humilde não vem de mapas. O manso e humilde sobe a montanha com a gente e nos convida a aprendermos com ele o caminho da humildade e o caminho da mansidão. Nesta semana, cultive o hábito de se humilhar diante de Deus. Cultive o hábito de se humilhar diante de Deus, reconhecendo em Jesus o seu favor merecido. Sempre que a gente se lembra do que Cristo fez na cruz por nós, a gente ganha a consciência de que nós não merecemos nada. Quem sabe, quem descobre que é fruto de um favor imerecido que viabilizou a vida, passa também a não cobrar dos outros as pendências deles, passa a viver como se não tivesse mais direitos, sem direito algum. Cultive o hábito de abrir mão dos seus direitos como se isso fosse a razão principal da sua vida. Pastor John Piper diz exatamente isso. Pastor John Piper, que estará no Brasil ainda essa semana. Humildade é abrir mão dos meus direitos. Que tal você rasgar alguns desses direitos hoje? Alguns desses direitos que têm feito de você uma pessoa amargurada. Uma pessoa que espera dos outros o que os outros não têm para dar. Rasgue. Queime. Jogue as cinzas ao vento. E dessa forma desfrute da felicidade que Jesus deseja nos dar. Por fim, cultive o hábito de tratar todas as pessoas ao seu redor da mesma forma, como Deus as trataria. Que exercício gostoso para essa semana, hein? O exercício de olhar para as pessoas, sejam elas quem forem. Venham elas das condições sociais das mais variadas, não importa.
tenham elas propriedades ou não, tenham elas influência ou não, simplesmente olhar nos olhos delas, como Deus as olha, e enxergá-las como Deus as vê. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra.